físico, historiador e filósofo da ciência estadunidense. Nasci em 18 de julho de 1922, na cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, ingressando no curso de física na Universidade de Harvard em 1940, onde me formei em 1943, recebendo o título de mestre em 1946 e de doutor em 1949, ambos em física. Após concluir o doutorado em física, me tornei professor da mesma na Universidade de Harvard. Apesar dos conhecimentos em exatas, decidi focar em ensinar aos meus alunos a história da ciência, dos fatos históricos e de como chegamos até aqui através dos métodos científicos, com a minha ideia de que o cientista sempre enfrenta os critérios do paradigma, do dogma e do preconceito durante as suas análises cientificistas, com cada geração de conhecimentos contribuindo para desvendar cada vez mais verdades antes entendidas como exatas. Fui professor de História e Filosofia da Ciência em 1956, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, tornando-me professor efetivo desta em 1961 e em 1964 na de Princeton, e já em 1971 fui ensinar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde permaneci até o fim de minha carreira acadêmica, falecendo então em 17 de junho de 1996 em Cambridge, nos Estados Unidos, por câncer. Em minha primeira obra, A Revolução Copernicana, de 1957, faço uma analogia à passagem do antropocentrismo ao heliocentrismo. Venho a considerar os mesmos efeitos a como um indivíduo vindo da periferia do conhecimento metafísico pode chegar até o seu centro. Na estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, apresenta uma obra que conta com uma revolução na reflexão acerca da ciência, considerando os critérios empíricos, lógicos, históricos e sociológicos que rodeiam a atividade científica. Em A Função do Dogma na Investigação Científica, postada em 1957, é uma obra onde pretendo mostrar como o dogma está presente também na própria ciência e como ele até mesmo desencadeia sua evolução, servindo como uma característica funcional fundamental para o desenvolvimento científico. Reconsiderando os Paradigmas, de 1974. Após uma série de críticas à minha forma de análise do paradigma, venho novamente a enaltecê-la nesta obra. Na Teoria do Corpo Negro e Descontinuidade Quântica, 1894-1912, de 1979, é a obra na qual analiso o desenvolvimento da mecânica quântica pelos trabalhos de Max Planck, do final do século XIX. A respeito da ciência, lhe apresento duas perspectivas. A perspectiva formalista, onde tenho a ciência entendida como atividade completamente racional e controlada, e a perspectiva historicista, onde a considero como atividade concreta, que se obtém ao longo do tempo. Assim, cada época histórica vem apresentando peculiaridades e características próprias. Além disso, eu classifico ainda a ciência em dois estados, a ciência normal e a ciência extraordinária, com a ciência normal sendo entendida como o período no qual se desenvolve uma atividade científica por meio de um paradigma, o qual, quando é desvendado, vem como uma crise no meio científico, uma anomalia, e já na ciência extraordinária é quando se tem a criação de novos paradigmas que competem entre si, tentando impor-se como um enfoque mais adequado. Uma revolução científica ocorre quando um novo paradigma substitui um paradigma tradicional, tendo-se então a ideia de que rejeitar um velho paradigma sempre é sinônimo de aceitar outro. Como forma de se estabelecer um paradigma,
Tenho a ideia de que nem mesmo os cientistas estão propensos a não terem suas decisões e perspectivas embasadas em seus próprios paradigmas e dogmas, com muitos fazendo da ciência um viés mais subjetivo do que racional e lógico. Tudo isso podendo ser explicado por uma perspectiva historicista, onde o tempo, a época, a etnia e outros aspectos históricos e sociais enfocam sobre a evolução científica ou a forma como ela se dá. Um trabalho paradigamente produzido por